Olá a todos e todas, eu sou o Gabriel e essa é a disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transporte, e esse vídeo é sobre a atividade de extensão da disciplina, sendo ministrada pelo professor Rafael Amaral no primeiro semestre do ano de 2024. Eu vou falar sobre isolamento térmico. Eu dividi o trabalho em introdução geral, isolamento a vácuo, aplicações e, por fim, benefícios. Um trabalho bem enxuto, então vamos lá. Bom, então, a introdução geral é o isolamento térmico. Ela é uma técnica utilizada para reduzir a transferência de calor entre dois ambientes com diferentes temperaturas. É preciso que estejam em diferentes temperaturas para que haja a transferência de calor. Quando a transferência de calor ela é interrompida quando ambos os ambientes entram em igualdade de temperatura. O isolamento térmico é fundamental tanto em construções quanto em diversos equipamentos e sistemas industriais. O principal objetivo de utilizar o isolamento térmico é melhorar a eficiência energética e proporcionar um conforto térmico dependendo do caso. Um bom isolante térmico possui certas características que permitem minimizar a transferência de calor entre os dois sistemas. Entre essas características, pelo menos as principais, eu cito aqui a condutividade térmica, que é a capacidade de um material de conduzir calor. Materiais com baixa condutividade térmica transferem menos calor. Então, é uma característica muito importante. Quanto menor o valor, melhor o material é como isolante. Pela estrutura interna também, essa é outra característica. Esses materiais isolantes com uma estrutura celular porosa, como espumas e fibras, elas têm pequenas células ou espaços preenchidos com ar. O ar não conduz muito bem o calor, então isso acaba somando as características de um bom isolante. E a espessura. A espessura do material também influencia no isolamento térmico. Materiais mais espessos geralmente proporcionam melhor isolamento. Uma casa com parede dupla, por exemplo, uma de duas colunas de tijolos, ela possui um bom isolamento, né? Pois a resistência ao fluxo de calor aumenta com a espessura. E eu também acrescentei aqui a resistência à umidade. Materiais que absorvem a umidade podem perder suas propriedades de isolamento térmico, pois a água aumenta a condutividade térmica, sendo uma boa condutora de energia. Bons isolantes devem ter baixa absorção de umidade. Bom, os tipos de isolamento. Os isolamentos eles podem ser encontrados em por espuma, incluindo espumas de poliuretano, poliestireno, e elas têm uma estrutura celular que retém o ar e reduz a transferência de calor. O isolamento por fibra, materiais como lã de vidro e lã de rocha são usados para isolamento térmico. Eles funcionam bem, pois suas fibras formam uma rede que retém o ar e reduz a condução térmica. E por materiais refletores. Esses materiais, como uma folha de alumínio, por exemplo, refletem a radiação térmica, ajudando a manter a temperatura estável. Isolamento por materiais naturais. Opções como cortiça, fibra de coco e celulose são ecológicas e podem ser eficazes na redução da transferência de calor. Aqui eu trouxe uma imagem de lã de vidro sendo empregada em construção civil. Dá para ver aqui na parede. Antes deles depositarem essas placas de gesso, a parede ela é coberta com essa camada de lã de vidro, que é um bom isolante térmico. Aqui uma outra imagem também de lã de vidro. Ela pode ser encontrada aí nos comércios em diferentes tipos de formato. Aqui tem um formato de cilindro, né? Ou seja, mais utilizado para tubulações, essas coisas. Aqui já um quadrado de lã de vidro pode ser utilizado em paredes, e esse rolo aqui também pode ser utilizado em telhados. E o isolamento a vácuo, então, que eu acho que é
mais interessante aqui. Então, o isolamento a vácuo é uma técnica que é usada para minimizar a transferência de calor. Isso é feito como criando um espaço ou uma câmara entre dois materiais que é preenchido com vácuo, ou seja, onde há uma ausência, ou deveria haver uma ausência quase total de moléculas de ar e outros gases. Isso ocorre da seguinte maneira: imagine o seguinte: a pessoa retira uma latinha de refrigerante da geladeira e a deposita em cima do balcão. Essa latinha está a uma temperatura bem mais baixa do que a do ambiente que ela se encontra. Então, a tendência é que a latinha troque calor com o ambiente. O ambiente vai esquentar essa lata de refrigerante. Porque, como eu disse antes, existe essa diferença de temperatura entre a lata de refrigerante e o ambiente que ela se encontra. Quando a temperatura dos dois é a mesma, ou seja, a do refrigerante e a do ambiente, a transferência de calor é interrompida e a lata de refrigerante não pode esquentar mais. Mas isso ocorre justamente porque há com quem trocar energia. Ou seja, a lata de refrigerante possui é, alguém com quem trocar energia. O vácuo é justamente isso, é a ausência, não tem com quem trocar energia porque não há nada ali. Basicamente isso que é utilizado nesses copos térmicos mais atuais agora, né? Como eu coloquei aqui uma imagem de ele possui essa camada de pintura eletrostática aqui na parte exterior e por dentro ele tem uma parede dupla de isolamento a vácuo e por fim a parte interna do copo. Então ali, naquele isolamento a vácuo, o líquido que está contido dentro do copo não tem com quem trocar energia. Então ele se mantém a uma temperatura basicamente constante. Se tiver vedado a parte de cima, né, ela pode manter essa temperatura aí por um tempo aí indefinido. Né? O isolamento a vácuo é um excelente isolante térmico, pois reduz significativamente a condução e a convecção de calor. Sem moléculas de ar para transferir energia térmica, como eu havia dito, a troca de calor entre os dois lados do isolamento é muito reduzida. Ele é utilizado em muitas aplicações, incluindo garrafas térmicas, painéis de isolamento para construções, alguns dispositivos eletrônicos e industriais. Também é comum em tecnologias de refrigeração e em sistemas espaciais, como satélites, onde o vácuo do espaço é usado para minimizar a transferência de calor. O isolamento a vácuo ele também é muito utilizado em energia solar térmica, nos painéis de energia solar térmica, que vai ser abordado logo a seguir. Como esse tubo de vácuo aqui, ele é esse cilindro, né, formado por esse suporte, uma camada reflexiva e a camada absorvente, né, que é o cilindro utilizado no painel solar térmico para aquecimento de água, uma camada antirreflexiva, ou seja, uma pintura preta, e o tubo de vácuo em si aqui no interior. Como dá para ver aqui, essa parte aqui é o tubo de vácuo. Aqui no interior desse tubo aqui circula água. E ela é aquecida ali, porque tem essa camada antirreflexiva, né? Então, e não tem com quem trocar energia, como eu já havia dito antes. Então, se mantém uma boa temperatura. Aqui uma outra imagem de um painel solar térmico. Aqui estão os tubos de vácuo, aqui em cima essa parte superior aqui um boiler, né? Que armazena água aqui. O cano por onde passa a água, onde ela vai ser empregada, seja lá em uma residência ou um comércio, uma indústria, enfim. E as aplicações do isolamento térmico no geral, né? Em construção, como eu já havia dito, em paredes, telhados, pisos e janelas, melhorando o conforto térmico. Na indústria, é muito utilizado em equipamentos e tubulações para controlar a temperatura. Refrigeração e aquecimento aí já em frigoríficos, lugares, açougues que utilizam bastante, né? Em sistemas de ar-condicionado e refrigeração para manter a temperatura desejada e reduzindo o consumo de energia. E veículos eletrônicos, em veículos para melhorar o conforto e a eficiência, e eletrônicos para proteger os componentes sensíveis. Os benefícios do isolamento térmico, eu diria que o principal é a eficiência energética. Ela reduz o consumo de energia
para aquecimento e resfriamento, resultando em economia de custos e, por tabela, diminuindo o impacto ambiental. O conforto térmico, como eu já havia dito antes, mantém uma temperatura interna mais constante e confortável. Proteção, evita danos a materiais e equipamentos causados por temperaturas extremas, seja muito alto ou a temperatura muito alta ou muito baixa. Redução de condensação, diminui a formação de condensação e problemas associados com mofo e deterioração. Muito obrigado.